Ontem, quando nós demos início aqui a uma série de reflexões sobre o nosso compromisso com o reino de Deus. E eu disse ontem que nós estaríamos refletindo a partir das parábolas do reino, de Mateus capítulo 13. Nós temos 7 parábolas no capítulo 13 de Mateus que se referem ao reino de Deus e ao nosso compromisso com o reino. A parábola do semeador, que foi a parábola que vimos ontem. Depois você segue com a parábola do joio e do trigo, que é a que veremos hoje. Amanhã pela manhã nós vamos refletir sobre as parábolas do grão de mostarda, do fermento, do tesouro e do campo. E à noite, amanhã à noite, nós vamos encerrar falando sobre a parábola da rede e dos peixes. E o que eu disse a vocês é que nessas 7 parábolas, o Senhor Jesus Cristo está descrevendo as características do reino, e muito especialmente a nossa relação com o reino, que, como eu já disse a vocês, ela transcende a nossa relação com a igreja institucional. Não basta, para pertencer ao reino, pertencer a uma igreja. O fato de alguém ser membro de uma igreja não quer dizer que necessariamente ele seja participante do reino. O fato dele ter sido batizado não significa que ele esteja no reino. O fato dele participar da ceia uma vez por mês, comendo pão, bebendo do cálice, necessariamente não quer dizer que ele esteja no reino. O nosso compromisso com o reino é muito mais do que isso. O nosso compromisso com o reino transcende essas ligações institucionais. Essas são meramente ligações institucionais. O reino é algo mais profundo do que isso. E ontem, então, nós já vimos algumas considerações sobre o reino de Deus na parábola do semeador, e eu quero ler com vocês agora, ainda Mateus 13. Então, agora, a partir do verso 24 até o verso 30, Mateus capítulo 13, de 24 a 30. Jesus lhes contou outra parábola. Nós já fizemos aqui algumas referências ontem sobre o que é a parábola e por que Jesus contava parábolas. E essa é mais uma, onde ele diz: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, como eles são muito parecidos, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar. Senhor querido, nós te pedimos que a tua palavra, que agora estamos lendo, crie vida dentro de nós, que não sejam apenas palavras escritas, mas que sejam instrumentos teus, agindo em nossa mente, em nosso coração, para que possamos compreender de fato a tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Olha, a tese principal dessa parábola está explicada logo adiante. Depois, se você ler lá o verso 36 em diante, de 36 até 43, você vai ver que Jesus Cristo explica aos seus discípulos que a boa semente foi semeada pelo Filho,
que o campo é o mundo, que a semente são os filhos do reino, que o Filho de Deus semeou no mundo e no campo, e que o joio são os filhos do maligno, e que o inimigo que semeou esse joio ou os filhos do maligno é o diabo, e que a colheita é o fim desta era, e no fim desta era haverá essa separação entre joio e trigo. Essa é a tese geral da parábola. Vejam, nós estamos num campo em que duas lutas, duas forças estão numa luta grande. A força da semente de Deus, plantada no campo, que somos nós, e aquele joio plantado pelo maligno. É nesse campo onde essa luta se trava que nós estamos. Vocês sabem por que é a boa semente? Porque ela vem do amor de Deus, ela vem da graça de Deus, e porque o Senhor quer o melhor para nós. E vocês sabem por que é o joio? O joio é a cisânia, é a erva daninha, porque o inimigo, o diabo, nos odeia. Eu tenho cada vez mais certeza que o grande propósito do diabo por nos odiar é apagar em nós a imagem de Deus que está gravada em nós. Você sabe por que é que o diabo nos odeia? Porque nós temos uma coisa que ele sempre quis ter e não tem, que é a imagem de Deus. Ele não tem, ele até lutou para ter. Ele quis se tornar igual a Deus, e porque ele quis se tornar igual a Deus, ele perdeu tudo que tinha. E ele nos odeia até o fundo do seu coração. Ele nos odeia, porque nós temos a imagem de Deus e ele quer destruir essa imagem. Veja como é que fica uma pessoa viciada em crack. Veja como é que fica um alcoólatra, um ébrio jogado na sarjeta. Veja como fica um homem dominado pela cobiça, em que ele não tem limites para aquilo que pode ser chamado de humanidade. Vejam o que faz uma pessoa que é capaz de explorar um outro, ou de usar um outro, ou de humilhar um outro, ou de oprimir o outro. Vejam de que maneira sofre alguém que dá passos os mais errados na sua vida e vai numa decadência sem fim. Igual Jonas. Vocês perceberam como é que Jonas foi caindo quando saiu da presença de Deus? Jonas só desceu. Jonas desceu para Jope, para fugir para Tarsis. Quando chegou em Jope, ele desceu para o porão do navio. Quando estava no porão do navio, ele desceu para o mar. Quando ele desceu para o mar, ele desceu para o ventre do peixe. E Jonas era uma pessoa tão indigesta que nem o peixe aguentou. Vomitou Jonas logo que pôde. E olha que Deus teve mais trabalho para trazer Jonas de volta do que para salvar uma cidade inteira, porque Nínive Deus salvou de um dia para o outro. E Jonas não, foi um trabalho tremendo para trazê-lo de volta, porque é isso que acontece com alguém que sai da presença de Deus, só vai descendo. Só vai descendo. E o inimigo quer isso. Ele é o inimigo porque ele quer apagar a semente de Deus em nós. Ele é o inimigo porque ele quer apagar a imagem de Deus em nós. Mas isso é a tese geral da parábola. O que eu gostaria de refletir com você essa noite são sobre as decorrências mais práticas e imediatas dessa tese geral. Dessa lição geral que o Senhor Jesus dá com essa parábola. O que é que isso tudo tem a ver com o reino? Ele disse que o reino de Deus é isso. Então, o que é que tem a ver isso conosco? De que maneira essas decorrências mais imediatas da parábola ilustram as verdades do reino de Deus na nossa vida? Bom, a primeira coisa que a gente pode perceber quando olha para essa parábola e quer descobrir aqui o nosso relacionamento com o reino de Deus é que
fica muito claro que participar do reino não é uma questão de aparência, é uma questão de essência, não é uma questão de forma, é uma questão de conteúdo, porque na aparência e na forma, o joio e o trigo eram iguais. Tanto que houve o cuidado do Senhor ali do campo de dizer, não tirem agora, porque eles são iguais. E porque eles são iguais, você pode tirar trigo pensando que é joio, e pode deixar joio pensando que é trigo. Então não mexa. Sabe por quê? Porque olhando de longe, é tudo igual. Na aparência, é tudo igual. Na forma, é tudo igual. Mas reino de Deus não é aparência nem forma. Reino de Deus é transformação por dentro. Reino de Deus é transformação do coração. Então pode ser que numa religião, você olhando, seja todo mundo igual. Pode ser que numa igreja, você olhando, seja todo mundo igual. Pode ser que numa denominação, você olhando, seja todo mundo igual. Mas reino de Deus não é isso. Reino de Deus é a mente transformada. A palavra grega para conversão é metanoia. É a palavra que Paulo usa em Romanos capítulo 12. Deixem-se transformar na mente. E cada vez eu estou mais certo que a única coisa que pode mudar o caráter de uma pessoa é o Evangelho. Não tenha dúvida disso. O que faz de fato uma pessoa nascer de novo, e essa foi a expressão que Jesus usou conversando com Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E o apóstolo Paulo usa uma expressão semelhante quando ele diz, aquele que está em Cristo é um novo ser. Só a conversão pode fazer novo ser. Penitenciária nenhuma pode. Escola nenhuma pode. Tratamento médico ou psicológico nenhum pode transformar caráter e mente da maneira como o Evangelho pode, porque só o Evangelho pode fazer isso. Porque Evangelho não é questão de aparência, é questão de conteúdo, de mudança interior. Por isso que eu disse ontem, o que importa é, por exemplo, o que você é dentro de casa. Quando o Senhor Jesus Cristo diz, bem-aventurados são os humildes, você começa a ser humilde dentro de casa, junto com a sua família. Quando Jesus diz, bem-aventurados são os mansos, a mansidão começa dentro de casa. Quando Jesus diz, bem-aventurados são os justos, você começa a ser justo dentro de casa. Quando Jesus diz, bem-aventurados são os pacificadores, você começa a ser pacificador dentro de casa. Quando o Senhor Jesus diz que o mandamento é amar o próximo como a mim mesmo, não há ninguém mais próximo de mim do que aquele que dorme comigo debaixo do mesmo teto e na mesma cama. Então é no meu relacionamento com a minha esposa que eu começo a amar o próximo. Porque se eu não for capaz de amar o próximo dentro de casa, eu não sou capaz de amar mais próximo nenhum. Por isso que aquela viúva estava lá ao pé do caixão, junto com o filho, e o pastor fazendo o enterro começou a dizer, olha meus irmãos, nós estamos aqui muito gratos pela vida desse nosso irmão, sempre tão bondoso, sempre tão carinhoso, sempre tão manso. Aí a mulher virou para o filho e falou assim, meu filho, vê se é seu pai que está naquele caixão mesmo, porque a descrição não está coincidindo. Ou então aquele pastor que estava pregando, a mulher dele apareceu com a mala na porta da casa, da igreja. Ele disse, o que houve, mulher? Eu vim morar aqui na igreja, porque aqui você é um santo, lá em casa você é um demônio, eu vou ficar aqui. Eu já atendi no meu gabinete uma senhora que me contou a sua história triste, de quando ela com 15 anos, o pai dela, que era pastor, perguntou para ela, minha filha, você vai se batizar ou não? Você já está com 15 anos, já está ficando constrangedor para mim, como pastor da igreja, você não se batizar. Ela disse, eu me batizo, mas só se for por outra pessoa.
Eu até agora estou evitando me batizar porque eu não quero que você me batize, porque eu sei quem é você dentro dessa casa. Conversão começa em casa. Aí você é um marido e quer levar Efésios capítulo 5 ao pé da letra, dizendo a mulher tem que ser submissa a mim. Mas só que Efésios não diz isso. O que Efésios diz é para o marido amar a esposa, e o marido amando a esposa fará com que haja um ambiente natural em que ela terá um prazer imenso em ser sua cúmplice e sua companheira. Agora, você pisa a sua esposa, você mata os sonhos da sua esposa, você humilha a sua esposa e quer que ela se submeta. O que Efésios diz é que marido tem que amar a esposa igual Cristo ama a igreja. Então, antes de exigir que sua esposa seja submissa a você, pergunte a você mesmo se você está amando a sua esposa como Cristo ama a igreja. É por aí que você começa. É por aí que você começa. Então, o reino de Deus não tem nada a ver com aparência. Reino de Deus tem a ver com conteúdo, o reino de Deus tem a ver com mudança do caráter. Evangelho é transformação do caráter, da vida, nova vida, novo ser. A segunda coisa que a parábola do joio e do trigo nos ensina é que nesse convívio com o joio, o trigo deve ser subversivo. O nosso papel não é ficar catando joio, mas é transformar joio em trigo. O nosso papel não é instaurar o tribunal eclesiástico para definir quem é joio e quem é trigo. O nosso papel é influenciar o joio para que ele se transforme em trigo. Então, nesse sentido, nós devemos ser os subversivos de Deus. Os verdadeiros subversivos são os subversivos de Deus, porque nós somos representantes do reino de Deus para implantarmos aqui os princípios do reino e subvertermos essa ordem do reino da sociedade moderna. Porque no reino de Deus, a coisa é diferente. No reino dos homens, toma lá da cá. Você fez, eu vou pagar na mesma moeda. No reino de Deus, você fez, eu te perdoo e vou relevar isso, mas nunca me vingar. No reino de Deus, vingança não faz parte do meu vocabulário. Vingança e pagar com a mesma moeda não pertence a mim. No reino dos homens, os primeiros são os primeiros. É quem tem competência e ousadia para chegar em primeiro. No reino de Deus é diferente. No reino de Deus, os últimos é que são os primeiros. No reino dos homens, quem se exalta é exaltado pelos homens. No reino de Deus, quem se humilha é exaltado por Deus. No reino dos homens, nós disputamos poder. E aí perguntamos para Jesus, quando tu instalares o teu reino, quem é que vai sentar? Um à tua direita e outro à tua esquerda. No reino de Deus, Jesus chama esses discípulos num canto e diz: parem com isso, porque isso não compete a vocês. Essa história de poder é para políticos e governantes. Com vocês não será assim. Com vocês a história é outra. Nós somos os subversivos dessas ordens. Nós somos os subversivos desses princípios. Essa era uma expressão que C.S. Lewis usava, você sabe? C.S. Lewis, você conhece mais o C.S. Lewis por essas crônicas de Nárnia que a garotada gosta de ler e de assistir. C.S. Lewis era ateu, depois se converteu ao cristianismo, professor universitário de grande respeito na Inglaterra, se torna um dos líderes da igreja anglicana. Durante toda a Segunda Guerra Mundial ele mantém um programa de rádio falando para ateus, tentando evangelizar ateus. C.S. Lewis levou um tempo enorme para casar. Casou com quase 50 anos. Logo depois que ele se casou, a sua esposa fez um exame, estava com câncer, viveu mais 3 meses e morreu.
No dia do enterro da sua esposa, o pastor da igreja do C.S. Lewis perguntou para ele: o que é que eu posso lhe dizer nessa hora, meu amigo? Ele respondeu: diga qualquer coisa, só não me diga que foi melhor assim. E por causa disso ele ficou um tempo afastado da igreja. Depois de um tempo afastado da igreja, ele foi procurar o seu pastor de novo e disse: olha, pastor, eu estou voltando. Estou voltando porque eu aprendi que enquanto os nossos olhos estão chorando, a gente não enxerga direito. Eu tive que esperar as minhas lágrimas serem secadas por Deus para poder ver melhor. Eu estou de volta. Esse era o C.S. Lewis. E ele dizia exatamente isso. Ele dizia: sabe o que é o reino de Deus? É a nave do Senhor desembarcando nessa sociedade o grande dia D espiritual, em que os seus servos invadem as praias da Normandia espiritual e vão retomar o que é de Deus, em nome do Senhor. Esse é o nosso papel. O trigo está aqui não é para ficar caçando joio, é para transformar joio em trigo. Você está aqui é para influenciar, sabia? Aí de vez em quando alguém chega para mim e diz: ah, pastor, ore por mim, porque no meu emprego está uma confusão, é gente falando mal um do outro, é um querendo concorrer com o outro, é um querendo derrubar o outro. Eu falo para ele: e você está fazendo o que lá? Você está fazendo o que lá? Você acha que Deus colocou você lá para quê? Para ficar observando isso acontecer? Começa a influenciar o ambiente. Porque o seu papel lá, no emprego que Deus deu a você, no lugar em que Deus resolveu que você fosse morar, na faixa da vida que você chegou, é que você seja influência ali. Você está lá para ser trigo influenciando joio. Não está lá à toa. Então influencie, porque sabe, você carrega dentro de você a luz do Evangelho. Quando nós entendermos que nós carregamos dentro de nós a luz do Evangelho, a gente vai entender que onde a gente estiver é para iluminar. Se converteu um rapaz lá em Barão Taquara há algum tempo, aí ele veio conversar comigo e disse assim: pastor, olha, eu estou querendo seguir a Jesus, mas o meu problema maior não é bebida, não é droga, não é nada disso. Meu problema maior é mulher. Eu não consigo ver mulher. Eu namoro 3, 4 de uma vez e não tenho freios. E agora que eu me converti, eu não estou querendo mais isso, mas tem um monte de mulher atrás de mim. O que eu faço? Eu disse: deixa a luz do Evangelho brilhar. Mostre a que você veio. Quando a gente acende a luz, a coisa fica mais clara. Você está lá para acender a luz. Diga logo o que é que você pretende sendo luz do Evangelho. E pode ter certeza, é que o pessoal prefere ficar no escuro, nas trevas. Tem vergonha de dizer que é luz. Mas diga logo que é luz. E aí ele fez isso. Aí quando uma dessas meninas logo chegou, ele estava me contando, quando ela chegou perto de mim, falou assim: e aí, lembra daqueles tempos que a gente namorava? Ele falou: lembro. Lembra como era gostoso? Ele falou: lembro. E aí, vamos sair de novo? Ele falou: não, agora eu não vou sair mais, agora não posso mais, porque agora tem uma outra pessoa na minha vida. Ela perguntou: como é o nome dela? Ele falou: não, não é ela, é ele. O nome dele é Jesus. Ele mudou a minha vida. E se você quiser sair comigo para a gente conversar sobre o que Jesus fez na minha vida, eu saio com você agora. Mas para isso. E aí ele disse: pastor, que coisa fabulosa. Ela se interessou e ainda pude evangelizá-la. E graças a Deus. É só dizer a que veio. Você sabe por que é que você vive tropeçando? Porque você gosta de andar no escuro. Você vive tropeçando porque você gosta de andar no escuro. Deixa a luz do Evangelho brilhar logo de cara. E você vai ver o que acontece.
Você carrega dentro de você a força mais poderosa que há nesse mundo para influenciar a sua família e as pessoas que estão ao seu redor. Você carrega dentro de você a luz do Evangelho do Senhor Jesus. Use isso. A terceira coisa que essa parábola nos ensina é que o nosso papel não é separar o joio, mas esperar pela separação que Deus faz. O que eu estou querendo dizer com isso é que nós vivemos num mundo cheio de joio. E às vezes a gente vê as injustiças acontecendo, a maldade crescendo, a impureza se alastrando e a gente se sente intimidado com isso. Mas o nosso papel não é ficar ansioso com isso, o nosso papel é confiar que no momento certo, Deus vai fazer a separação. Olha aqui para mim, você está sendo injustiçado, você está sendo perseguido. Espera um pouquinho, porque a justiça de Deus vai acabar brilhando sobre a sua vida. E Deus vai fazer a separação do joio, não tenha dúvida disso. Sabe o que Paulo diz lá em Filipenses 2? Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aquele patrão que vive perseguindo você porque você é crente, ele vai ter que um dia se ajoelhar e confessar que Jesus é o Senhor. Aquele vizinho que não gosta de crente e fica prejudicando você ou tentando provocar você o tempo todo, espera um pouco. Porque vai chegar o momento em que ele vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor também. Lembra de José? José foi vendido por seus irmãos. E quando ele pensou que a vida ia começar a melhorar, quando encontrou um emprego lá na casa de Potifar, piorou mais ainda. Porque aí ele foi condenado por uma coisa que ele não fez. E foi preso. E eu fico imaginando José lá naquela prisão. Puxa, eu estou justamente no lugar em que eu não mereço estar. Eu estou aqui justamente por causa de uma coisa que eu não fiz. Meus irmãos me venderam. A mulher do Potifar levantou falso juízo contra mim e eu estou aqui. Mas nada como um dia depois do outro com uma boa noite no meio. E aí veio a justiça de Deus, e vocês sabem como é que José foi levantado daquele cárcere e foi alçado a vice-governador do Egito. E os seus irmãos que o venderam tiveram que ir a ele. E ele, que podia se vingar dos seus irmãos, olhou para os seus irmãos e disse: olha, eu podia agora fazer muito pior do que vocês fizeram comigo, mas não vou fazer não, porque se eu fizer eu fico sendo igual vocês. Eu vou perdoar vocês. A justiça de Deus é feita. Fica só esperando. Não queira fazer vingança e justiça com as suas próprias mãos, sabe por quê? Porque se você quiser se vingar e fazer justiça com suas próprias mãos, você vai ficar sendo igual à pessoa que fez mal a você. Você se iguala a ela. O Evangelho não nos dá essa opção. E por fim, em último lugar, o que a gente aprende com essa parábola, além do fato de que Evangelho e Reino de Deus é conteúdo e não forma, é essência e não aparência. Além do fato de aprendermos que no convívio com o joio, o trigo está lá, não para arrancá-lo, mas para influenciá-lo a se transformar em trigo. Além de aprendermos que o nosso papel não é separar o joio, mas esperar confiantemente o momento em que Deus vai fazer essa separação. Finalmente, essa parábola nos ensina que nós somos chamados a confiar na bondade de Deus. E é para isso que eu quero a sua atenção agora. O que a parábola diz é que a boa semente foi semeada por Deus. A pior desgraça que pode acontecer na vida de alguém é alguém começar a duvidar de que Deus é bom. Começar a duvidar dos bons propósitos de Deus.
Porque é a primeira tentação que aconteceu no Éden. A tentação da serpente foi exatamente essa. Foi isso que Deus disse: para vocês não comerem nenhuma árvore do jardim. A Eva retificou dizendo não, ele disse para não comer só da árvore do meio do jardim. Ela disse, mas Deus não quer que vocês comam porque vocês vão se tornar igual a ele, e ele não quer concorrência. Só por isso. Vejam como a serpente coloca no coração dúvida quanto à bondade de Deus. E depois que Eva duvidou da bondade de Deus, o resto aconteceu. Asaf, lembra de Asaf? No Salmo 73? Asaf olhava para o lado e via os seus conhecidos ímpios prosperando na vida. E aí começou a nascer no seu coração uma certa mágoa com Deus, dúvida da bondade de Deus. Como é que Deus pode ser bom se os ímpios estão progredindo na vida e eu não? Eu tenho problemas, eu fico doente, eu enfrento provações, e eles lá parece que está tudo tão bem, não ficam doentes, não tem problema financeiro, vivem e se regalam na vida. E aí ele diz no Salmo 73, esses pensamentos me fizeram quase tropeçar, até que eu entrei no santuário do Senhor e fiquei na presença de Deus, e Deus me revelou de novo a sua bondade. Eu comecei a perceber que de fato Deus é bom, e que essa aparente prosperidade dos ímpios é pura selva, é porco sendo engordado para virar toucinho. Que o relativamente bom é só relativamente bom, que o bom mesmo é estar do lado de quem é absolutamente bom. E aí a sua mentalidade mudou. Mas enquanto ele estava duvidando da bondade de Deus, quase caiu. Lembram-se de Jó? Lembram-se do que a mulher de Jó disse para ele? Amaldiçoa Deus e morre, Deus se esqueceu de você. Deus está esmagando você com o pé divino. Ele está pisando em você. Deixa esse Deus para lá. E aí Jó permaneceu firme. Os seus amigos em volta dele querendo convencê-lo de que ele estava sendo castigado, mas ele firme, porque o seu coração nunca se afastou 1 milímetro da certeza de que Deus era bom. E ele dizia, eu não preciso ter um mar de rosas para saber que Deus é bom. Eu posso até passar essas adversidades todas que eu estou passando, que no fundo desses acontecimentos eu continuo com a certeza absoluta que o meu Deus é bom. E Billy Graham, que está com 93 anos agora, e quando ele completou 80 anos, descobriu que tinha um tumor no cérebro. A revista Time fez uma reportagem especial sobre o Billy Graham, botou o Billy Graham na capa, uma reportagem bonita chamada O Leão no Inverno, que é a expressão lá do Shakespeare no Rei Lear, né? The Lion in the Winter. Ele estava com seus 80 anos agora chegando ao inverno da vida. E uma coisa a revista Time dizia na reportagem, Billy Graham é o único evangelista nos Estados Unidos a respeito de quem nunca se levantou nada contra a sua moral. E aí um desses repórteres espertos foi a Billy Graham perguntar para ele, o senhor não acha que é uma injustiça de Deus, depois de tudo que o senhor fez para Deus a vida inteira, chegar aos 80 anos e ainda receber de presente um tumor no cérebro? Aí o Billy Graham olhou para ele com aquela cara de quem diz, meu Deus, que homem tolo. Que pergunta mais tola, mais imbecil é essa? E respondeu para o repórter, não senhor, Deus não me deve nada. Eu é que devo a Deus. Tudo que eu fiz a minha vida toda a Deus foi como gratidão pelo que Jesus fez por mim. Eu poderia passar a minha vida inteira sem receber mais nenhuma bênção de Deus, porque basta para mim o que Jesus já fez por mim. Deus não me deve nada. Eu é que ainda devo muito para Deus. Essa
É a visão de uma pessoa que nunca se afastou 1 milímetro da certeza de que Deus nos ama. Você recebe na sua vida as sementes da bondade de Deus, porque Deus é bom. Karl Barth foi o maior teólogo protestante que a gente teve no século XX. Falava muito de Karl Barth para os meus alunos lá na história da igreja. No dia que ele estava lá no finzinho da vida, já nos últimos dias de vida, quando alguém perguntou para ele de tudo que você escreveu, e Karl Barth escreveu muito, depois que ele morreu ainda, escreveram material para lançar mais 15 livros pós-mortem. Perguntaram para ele de tudo que você escreveu sobre Deus, qual seria o pensamento que sintetiza tudo isso? Karl Barth virou para a pessoa e disse, aí começou a cantar: Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom para mim. Nunca na vida toda ele se afastou 1 milímetro da certeza de que Deus nos ama e de que Deus é bom para a gente. Quer curvar comigo a sua cabeça agora? Vamos buscar a presença de Deus. O que eu gostaria que você fizesse agora é que você reafirmasse a Deus essas confianças do teu coração. Que você reafirmasse ao Senhor que você sabe que você foi transformado, que nasceu de novo e que se transformou em trigo por causa do amor de Deus. Que você reafirmasse a Deus que você sabe que você está aqui para influenciar o joio a se transformar em trigo. Que você reconhecesse diante de Deus que você sabe que deve esperar a manifestação da justiça de Deus. Deus há de fazer justiça a você. Que você reafirmasse diante do Senhor, muito especialmente, que você, apesar de todas as lutas, de todas as perdas, de todas as adversidades, de todas as provações, que você continua irredutivelmente confiando na bondade e na graça do Senhor, que foram reveladas por Jesus a nós, e a respeito do qual o apóstolo Pedro diz: nós não fomos comprados nem por ouro, nem por prata, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Você quer saber quanto você vale? Você vale o sangue de Jesus. Nem todo ouro do mundo paga pela sua vida, nem toda a prata do mundo paga pela sua vida, só o sangue de Jesus conseguiu pagar. Quem é que consegue ofender você? Quem é que consegue humilhar você? Com quem você pode ficar magoado nessa vida se você reconhece o quanto você vale para Deus? Só pessoas que não sabem o quanto valem para Deus é que se deixam humilhar por qualquer coisa, que se ofendem por qualquer coisa, num complexo de inferioridade imenso. Mas quando a gente reconhece quanto a gente vale para Deus, não há mágoa que consiga atingir o nosso coração. Não há ressentimento que fique nele. Eu quero que você reconheça diante do Senhor isso essa noite. Faça isso. Senhor querido, que essa parábola do joio e do trigo nos convença de uma vez por todas que nós somos trigo teu. Éramos joio, mas a tua graça nos transformou em trigo. E agora estamos aqui como trigo para fazer a tua obra, para honrarmos o teu nome, para confiarmos em ti, para testemunharmos do Evangelho. Aceita, Senhor, a nossa gratidão por isso e enche o nosso coração dessas certezas, para que nós não fraquejemos, nem nos esqueçamos da tua grande graça e do teu imenso amor para conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês todos.